Uma das coisas que eu mais gosto em Shumatsu no Valkyrie é a forma como a obra retrata as figuras históricas e os deuses. Temos diversos deuses de várias mitologias, vários humanos de diversas regiões e épocas diferentes, e é sempre incrível ver como o Memori e a sua equipe trabalham em questão de design e história, cada um deles. Vemos muitos deles, são mais de 24 personagens, e cada um deles mostra um tipo de personalidade diferente, um passado diferente. Cada vez mais vemos uma variação muito legal de como o Memura trabalha cada um deles junto da equipe dele. Então, nesse vídeo, pode ser o início de uma série, tudo depende se esse vídeo der bom no canal. É um vídeo para falar sobre um dos personagens de Shumatsu no Valkyrie que mais me agrada, e é o Simo Haya. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo aqui no canal, deixa o like e comenta quais personagens vocês acham que é bacana eu trazer aqui para eu comentar as minhas opiniões e análises sobre esses personagens tão bons de Shumatsu no Valkyrie. Bom, mas nesse vídeo vamos falar sobre o maior sniper da história, o homem mais forte da Finlândia, aquele que defendeu o seu povo mesmo não querendo machucar outros da mesma raça que a dele. Vamos falar hoje sobre Simo Haya e como ele mesmo sendo retratado como a morte, ele se mostra o ser mais humano da obra. Na sua aparição no capítulo 98, Simo Haya tem uma aparição um pouco sucinta, para não dizer simples. Ele está escondido numa floresta e a sua Valkyria vai encontrar ele e não o encontra de imediato. Ela então faz um piquenique tranquilo e inesperadamente uma figura fantasmagórica surge atrás dela. E ela logo se vira numa posição de sentido, demonstrando que está pronta para batalhar junto àquele soldado. Então vemos Simo pela primeira vez dentro da obra. Ele junto de seu cachorro, dizendo que vai lutar pela sua pátria. Essa primeira aparição do Simo já mostra duas coisas. Primeiro, ele é um ser que se esconde e não demonstra sua presença a não ser que queira. Segundo, ele é uma figura que é fantasmagórica e grandiosa. Só você ver como a obra retrata a sua primeira visão na obra. Uma figura que não dá para ver o rosto, nem sequer como o corpo é. É somente um manto que se estende por trás da Valkyria, que parece estar em defesa diante daquele ser, mesmo sabendo que aquilo era um simples humano que não podia machucá-la. Depois disso, somos apresentados à verdadeira visão de Simo Haya, que está ocultando o seu rosto e somente podemos ver seus olhos, e do seu lado está o seu cachorro. Muitos leitores falam que essa aparição do Simo, essa primeira aparição dele dentro da obra, é muito simples e até um pouco sem graça, já que estava muita gente hypada pro personagem e muita gente não gostou dessa primeira aparição, mas eu acho extremamente contrário, porque essa aparição demonstra completamente como que é o personagem do Simo e como ele vai ser retratado até o fim da sua rodada. Primeiramente, ele é uma figura que se esconde. Bom, é claro que isso vai acontecer, que ele é um sniper. E ele não demonstra sua presença para Valkyria. Ele, depois de muito tempo, demonstra sua aparição para ela. Então, ele decide quando vai aparecer. Então já vemos que ele tem ótimas habilidades furtivas. Então já temos a primeira coisa, que é, ele tem habilidades de um soldado muito competente para se esconder. Segunda coisa, ele é uma figura fantasmagórica e assustadora, já que essa é a primeira visão que temos dele, como eu disse anteriormente. Então temos a visão de que ele é uma figura grandiosa e marcante e assustadora para muitos. E quando a Valkyria se vira para ele, ela faz um sentido de soldado. Ela fica no sentido de batalha, porque ela vê Simo como um soldado. E Simo responde, demonstrando saber que é um soldado. Então ele diz, vou lutar pela minha pátria. Essas 4 ações que temos para termos a apresentação do Simo, demonstram completamente como o personagem vai ser a partir daqui. Vocês querem que eu mostre ainda mais? Na sua aparição no capítulo 99 e no começo da rodada, no capítulo 100, vemos Simo sendo apresentado como uma figura grandiosa e Randall fica demonstrando o quão grandioso ele é. E só fica mostrando imagens de como o Simo usa bem o seu rifle e também como o caminhar do Simo é grandioso e fantasmagórico. E ele parece ser uma figura que não parece ser humana, até porque todos dizem que ele é a Morte Branca. Então todos veem ele como uma figura que não é um humano, e sim algo maior do que isso. Ele é vendido como isso.
Vocês podem me falar que isso pode ser descrito em todos os personagens. Todos os personagens humanos de Shumatsu no Valkyrie são descritos como uma figura grandiosa para o público. E o Randall só está fazendo isso para engrandecer aquele lutador que vai combater o deus naquela rodada. Sim, eu concordo com isso. Mas vocês percebem que o Simo, diferente de todos, ele não demonstra nenhum tipo de feição quando ele está sendo trazido com todas essas glamours de Randall. Enquanto outros personagens demonstram reposições de batalha, outros sorrisos, outros carisma, outros estão somente não ligando para isso, Simo não podemos ver a sua real feição ao ser falado todos aqueles títulos sobre ele, todos os seus feitos. Não podemos ver o seu semblante, até porque nem o Memura nem a equipe dele deixa a gente ver de fato o que ele sente de fato com aquilo. Em Poseidon podemos ver seu completo descaso com tudo aquilo, porque ele sabe o quão grande ele é, então ele não precisa ser enaltecido por Randall, porque vemos de fato que ele não liga para isso. Em outros personagens como Shiva, ele gosta de ser enaltecido como o deus da destruição, o mais forte dos deuses hindus. E muitos outros personagens também não demonstram muita afeição, mas vemos posições de batalha, já demonstrando estar gostando de serem enaltecidos. E Simo não vemos isso. Enquanto muitos outros personagens fazem poses extravagantes no fim das suas apresentações por Randall, Simo só fica parado com o seu rifle em seu ombro e seu cachorro ao seu lado, não demonstrando estar se importando com tudo que está sendo falado sobre ele. Ele só está ali para um motivo, para lutar. Enquanto isso, Loki, que é o deus que Simo vai enfrentar, demonstra gostar de tudo que Randall diz sobre ele. Suas danças e sua performance tão grandiosa demonstra que ele quer sim ser chamado de um deus trapaceiro, e como o próprio Zeus diz, de o assassino sem rosto. Loki gosta de ser chamado assim, ele gosta de ser conhecido como esse deus. Mas tudo isso eu falo no meu vídeo analisando a rodada, sobre como Loki e Simo são completamente opostos um com o outro, e como sim, o Memura trabalhou sim paralelos envolvendo os dois. Mas nesse vídeo, como estamos falando do Simo, eu quero adentrar sobre uma coisa envolvendo bastante o seu personagem. Não vemos muitas partes do seu corpo expostas. Na verdade, a única parte exposta que vemos do corpo de Simo durante boa parte da obra, o que vimos até agora do personagem, né, porque não sabemos se ele vai voltar a aparecer ou não, é os seus olhos. É falado na psicologia ou em outros lugares que os olhos são a janela da alma, que é através dos olhos que podemos ver realmente o que a outra pessoa sente. Você pode demonstrar atos com suas mãos, com a sua boca, pode demonstrar sentimentos usando essas duas coisas, mas os olhos são sempre um indicativo do que você pode estar realmente sentindo. É graças aos seus olhos e suas sobrancelhas que as pessoas podem enxergar se você está sentindo raiva, alegria, tristeza. É pelos olhos que choramos também. É através dos olhos que fechamos eles para descansar desse mundo e ir para um outro mundo de sonhos para repousarmos para um outro dia. E é também através dos olhos que enxergamos esse mundo. E por enxergar esse mundo, Simo encontrou a sua real função e também a sua maior maldição. Vimos muitas vezes em Shumatsu personagens que têm habilidades oculares. Buda tem os olhos que conseguem enxergar a alma dos indivíduos e assim prever seus movimentos. Kinko tem os olhos que consegue usar para ver as estrelas do oponente e assim enxergar pontos fracos e acertar as bolhas de ar e assim conseguir enfraquecer seus inimigos. Jack consegue com seus olhos enxergar o verdadeiro sentimento das pessoas e quer pintar as pessoas com o sentimento do medo, que para ele é o sentimento mais belo. E é claro, Adão, o pai da humanidade, tem uma habilidade ocular. A habilidade ocular que eu acredito ser até a mais poderosa da obra, que é a habilidade de você copiar os momentos de um deus. Como eu disse no meu vídeo analisando a segunda rodada, isso só mostra como Adão estava acima até mesmo da própria humanidade, porque ele conseguia se tornar um deus através dos movimentos deles. Mas vocês perceberam que o Simo nunca foi descrito como alguém que tem também uma habilidade ocular? Nunca é falado na obra que Simo tem olhos capazes de enxergar alguém e atirar à distância através de um talento que ele tem no olho. Não, nunca é falado que Simo tenha uma habilidade ocular, um poder especial, um poder herdado, um poder que os deuses deram a ele. Não, Simo nunca foi abençoado por nada que os deuses puderam lhe dar. Até mesmo Jack diz para Hércules que a habilidade que ele tem de enxergar os sentimentos das pessoas é o talento que os deuses lhe deram, e foi o único bênção que os deuses deram a ele em toda a sua vida. Adão tem isso graças a ele ser o filho mais próximo dos deuses, criado à imagem e semelhança deles.
Buda tem isso graças à sua transcendência, que eu acredito que ele conseguiu a habilidade ocular por causa dele ter transcendido e se tornado, de fato, um deus. Qin Shi Huang tem olhos capazes de chegar às estrelas, mas também tem olhos que fazem ele sentir a verdadeira dor que as pessoas sentem, cravar na sua pele a própria dor das pessoas, e ele mesmo diz que isso faz dele ser o maior rei de todos. Ou seja, ele também vê os seus olhos, esses olhos especiais que ele tem, como uma bênção. Então, todos esses personagens não veem os seus olhos como uma maldição ou como algo que eles não consideram especial, não. Cada um deles vê as suas habilidades como de fato úteis. Pelo menos Adão nunca foi falado que gosta desses olhos. Ele nunca diz que ele gosta da habilidade ocular dele. Mas vemos que ele usa de fato isso para defender aquilo que ele acredita, para defender Eva e os seus filhos. Buda usa seus olhos para ver a alma das pessoas. Graças a essa habilidade, ele foi capaz de entender os verdadeiros sentimentos de Zerofuku e no fim conseguir desviar do último golpe de Rajun. Então sim, seus olhos foram uma grande dádiva que foi lhe concedido graças à sua transcendência. Já Qin transformou aquilo que lhe era algo ruim, porque em seu passado é dito que ele não gostava de sentir aquela dor, que aquela dor era como se fosse uma queimação para ele, um sofrimento, transformou isso na sua maior dádiva, transformou isso no seu maior tesouro, o que fez criar estradas, unir um país inteiro e assim criar um império. Qin viu seus olhos também como uma bênção. Mas e Simo? Por que Simo é o único que deveria ou poderia ter de fato uma habilidade ocular, já que ele é um sniper? Por que o Memura decidiu, junto da sua equipe, não fazer isso? No capítulo em que a 11ª rodada se inicia, vemos Simo se preparando para começar os seus tiros, e vemos no fundo de seus olhos um brilho branco surgindo. Na época, eu teorizei que sim, ele teria uma habilidade ocular também, mas isso nunca se confirmou, isso nunca de fato aconteceu. Tanto é que na versão quando saiu do volume desse mesmo capítulo, eles tiraram esse brilho branco que tinha nos olhos do Simo. Então talvez sim, o Memura tinha a ideia de colocar uma habilidade ocular nos olhos do Simo, só que ele resolveu não colocar. Então a pergunta que eu fiz é: por que o Memura junto à sua equipe fez com que o maior sniper da história, Simo Haya, não tivesse uma habilidade ocular? E por que os outros, como ele, que talvez não precisassem de uma habilidade ocular, tiveram? Bom, isso fica à base da interpretação. A minha interpretação disso é que o Memura quer falar aqui que Simo não precisa de olhos para se tornar o maior sniper de todos. Como vimos em seu flashback, Simo nunca errou um tiro sequer na sua vida, nem mesmo quando ele começou a ser sniper, até porque ele era um simples fazendeiro, nem mesmo quando ele começou a dar tiros, ele nunca de fato errou. Nenhum momento da obra é dito que Simo Haya errou um tiro, ele nunca sequer errou. Os olhos de Simo não são especiais de forma alguma, até porque nunca é falado isso, que ele tem olhos muito bons, olhos divinos, nem nada. Ele é um simples humano que conseguiu de forma incrível acertar 100% dos seus tiros, e todos os tiros em que ele acertou, uma vida era ceifada, e a sua fama foi reconhecida graças a isso. Ele era um exército de um homem só, um ser que fazia até mesmo o exército soviético começar a tremer de medo só de saber que ele estava lá olhando para eles, e eles não conseguiam vê-lo de forma alguma. Os seus próprios companheiros viam ele como uma lenda, alguém que nunca poderia ser batido. Ou seja, até mesmo quando Simo estava em Midgard, simplesmente fazendo aquilo que ele acreditava ser o correto, ele era só visto de duas formas: admirado ou simplesmente amaldiçoado, temido. Não tinha ninguém que conseguia entender de fato como ele se sentia por dentro. Ninguém de fato quis entender como Simo na verdade era. Como eu falei na apresentação dele, é demonstrado várias formas, como na visão do público ele é visto somente como um soldado. Não temos ninguém ao lado de Simo que realmente entende de fato o que ele realmente sente quando ele tira uma vida. Somente nós, os leitores, que não podemos fazer nada, vemos de fato quem que é de fato Simo Haya. E vocês podem falar que até mesmo Brunhilde e Buda sabem disso. Mas eles entenderem não muda o fato de que Simo está de fato sozinho. Não tem nenhum ser na Terra que conseguiu de fato entender. Buda transcendeu e ele é um deus. E Brunhilde é uma valquíria. Então, somente dois seres que estão acima dos céus compreenderam de fato quem que é de fato Simo Haya.
Não tem nenhum humano na plateia que de fato sabe o que Simo sente quando ele ceifa alguém, quando ele mata alguém. Somente nós, leitores, e até mesmo um cãozinho. E esse cãozinho, que não temos nome, é o único que acompanha Simo de fato, é o único que vemos de fato ao lado de Simo. Só que na guerra não tinha ninguém ao lado de Simo para entender ele. Alguns podem falar que gostariam de ter visto alguém ao lado de Simo quando ele perdeu alguém e sentiu muita dor por causa disso, ou queriam ver como foi a primeira morte que Simo fez. Só que isso, como eu digo no vídeo que eu analiso a rodada, não importa, porque ver o que Simo sentiu quando ele ceifou uma vida é a mesma coisa que você ver de fato o que ele sentiu quando ele ceifou mais de quantas vidas. A dor é a mesma. Não é o que muda o número. O número não importa, a vida que importa. A quantidade de vidas que Simo ceifa somente faz ele sofrer ainda mais. Não importa se foi o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 400. O importante é o que o sentimento do Simo traz. E eu acredito veementemente que se víssemos ele ceifando a primeira vida, a expressão no rosto dele fazendo isso, quando ele estivesse sozinho, seria a mesma quando vimos em seu flashback. Ele estaria sofrendo, porque a quantidade não importa, não é o primeiro que é importante, são todos que são importantes para ele. Ele lembra de todos que ele ceifou em sua vida, todos para ele que ele ceifou são importantes, por isso que ele sempre conta todos eles, e cada vez que ele conta, ele lembra do rosto daquele que ele matou. Todos os homens que ele matou estão nas suas memórias, todos eles são vidas importantes que foram ceifadas. E vocês podem falar que eram vidas que iriam massacrar todo o povo da Finlândia, que a Finlândia estava em risco, se não fosse graças ao Simo. E Simo sabe muito bem disso. Por acaso vocês viram o Simo hesitando em algum momento ao dar o tiro? Em nenhum momento em seu flashback, ou em nenhum momento dentro da rodada, o Simo, ele fraqueja ou ele hesita em atirar. Na verdade, o próprio Umemura, ele exalta o quão Simo é rápido em sacar a sua arma, se virar e atirar no final da rodada. Ele é extremamente veloz nisso, porque para ele o importante é cumprir a sua função como soldado. Ele não foi abençoado com olhos, ele não foi abençoado com uma grande estrutura física, ele não foi abençoado por nada pelos deuses. Simo Häyä é somente um humano que sente a dor ao matar um humano. E talvez esse seja o seu maior dom, a empatia que muitos humanos deixaram de ter. Muitas pessoas criticam Simo por sofrer por causa de matar pessoas que iriam acabar com a vida de muitos inocentes. Só que, para ele, talvez isso faça ele ser mais humano do que as próprias pessoas que criticam ele na obra. As pessoas, os leitores que eu estou falando, que criticam as atitudes do Simo de sentir a dor, nunca de fato então vão ter o mínimo de empatia que o Simo tem. E essa empatia faz ele ser um humano muito melhor que várias pessoas que existem de fato no mundo real. Pessoas que não têm mais esse nível de empatia que ele tem por ceifar uma vida. E daí que era uma pessoa que ia matar alguém. Para ele, uma vida é importante, uma vida é valiosa. Para ele, matar é errado. Mas mesmo para ele sendo errado, ele vai fazer isso porque ele sabe que ele tem o dever de fazer isso, porque ele vai proteger as vidas que para ele são importantes, mesmo que isso o machuque por dentro, mesmo que isso ceife a sua própria vida. No final do seu flashback, o Simo é acertado por uma bala que nem era para ter acertado ele de fato. A própria narração diz, aquela bala nunca deveria ter acertado Simo. Simo nunca teria que ter sido atingido por aquela bala. Mas aquela bala, talvez de fato, tenha sido a sua maior vitória, a sua maior bênção. Porque foi aquela bala que tirou Simo da guerra. Aquela bala fez Simo ir para sua casa, criar um cachorro, olhar a paisagem, ficar sozinho com ele, o único ser que de fato entendia ele. E por que eu digo que o cachorro é o único ser que de fato poderia entender o Simo de fato, pelo menos naquele momento? É dito que cachorros ajudam a combater a depressão, a combater a solidão, a combater sentimentos ruins e ajudar no seu bem-estar. O cachorro, que é um ser simples e que não exige um grande entendimento sobre ele, que ele só quer estar com você, ele é um ser muito mais compreensível, um ser muito mais simples, que de fato estava ao lado de Simo, sem sequer pedir alguma coisa em troca. Ele só queria o amor e o carinho do seu dono. E sim, então, aquele cachorro que mesmo não saibamos o nome dele, a gente sabe que ele se importa com Simo, e Simo se importa com ele, porque os dois se entendem de fato.
mesmo não demonstrando muitas cenas de carinho. Porque a maior cena de carinho que poderíamos ter é o próprio cachorro, depois que Simo de fato vence, ele vai lá e lambe o seu dono para ver se ele de fato está bem. E Simo, mesmo estando com a máscara cobrindo seu rosto, podemos ver pela sua expressão no olhar. Ele está sorrindo por estar ao lado de seu cãozinho. Ele está se sentindo feliz. Pela primeira vez em muito tempo na sua vida, ele está sorrindo de fato, porque finalmente ele expiou os seus pecados. Aquela bala fez Simo sair da guerra, só que ele foi para uma nova guerra, enfrentar o deus Loki. E que mesmo que Simo não saiba da história de Loki, mesmo que ele não entenda quem Loki é, o que ele fez, e mesmo que ele saiba que Loki é um ser errado, porque na própria apresentação Simo ouviu os títulos de Loki, ele não se importa com isso, porque Loki é outra vida que ele vai ter que ceifar, mas por uma boa causa, salvar toda a humanidade. A pátria dele é a humanidade, porque para ele o importante não é a Finlândia, é a humanidade em si. Ele se importa com todos ao seu redor. Por isso que ele sofre por matar até mesmo soviéticos, porque são humanos. Humanos são uma pátria só, não tem raça, não tem distinção, não tem separação entre gênero, cor, ou se quer mesmo se você é aleijado, cego, manco, não importa. Você é humano, todos são humanos, e para cima todas as vidas são sim de fato importantes. A pátria dele é a humanidade, e mesmo que Loki seja um deus que não faça parte da pátria dele, ele é mais um das vidas que ele ceifa, e é por isso que muitas pessoas que não enxergam no capítulo, mas está lá, Simo se ajoelha diante da vida ceifada de Loki como uma reverência, em respeito à memória daquele que ele ceifou, o último de todos aqueles que ele matou, o 543. E vejam só que curioso, o número 543, ele é frequentemente interpretado no misticismo com uma mensagem angelical de confiança, com uma mensagem de que coisas positivas, mudanças positivas irão ter em sua vida, no crescimento pessoal e a necessidade de seguir em frente com coragem. Ou seja, o 543 é a prova de que Simo não irá mais precisar ceifar uma vida, porque a mudança agora vem, que ele finalmente acabou essa fase na vida dele, que ele finalmente pode descansar em paz, mesmo não morrendo, ele pode de fato descansar. Ele tirar os seus órgãos é outra prova de expiação. Para Simo não tinha outra forma de lutar contra esse deus se não fosse assim. Ele não vê problema no que ele tem que trocar. E para ele, aquilo era o preço a se pagar por todas as vidas que ele tirou. Tudo na rodada dele é sobre expiação, sobre se expiar de tudo que ele causou, mesmo que para ninguém ele conte isso. Ele não conta para ninguém que aquilo é o que ele sente, que ele quer se expiar, que ele quer finalmente se livrar de tudo que ele causou em vida. E mesmo tirando mais de 3 órgãos do seu corpo, em nenhum momento de fato ele fraqueja, em nenhum momento seu tiro vacila, em nenhum momento seu olhar treme. Ele mesmo diz para Loki, ele nunca confundiria a dor de matar alguém, de arrancar a vida de alguém. Aquela foi a derrota de Loki. E o que Simo sempre de fato sentiu, a empatia que ele sentiu, simplesmente por ser um humano, fez ele derrotar Loki, que de fato, entre todos, é o que mais faz artimanhas e quer as coisas só para si mesmo. E não se importa de machucar pessoas para isso, o completo oposto daqueles que dizem ser a morte branca. Então vejam, a rodada toda vende Simo como um ser que está acima de todos. Personagens vendem Simo como alguém que é um especial, que é alguém que é um ser aniquilador, que é um herói, uma lenda. Todos vendem Simo como alguém assim. Só que Simo nunca se enxergou assim. Simo só se enxergou como um homem que estava sofrendo, um homem que estava infeliz por ter que arrancar vidas, mesmo sabendo que aquilo era o que tinha que ser feito, mesmo sabendo que aquilo ia salvar todos que ele se importava. Ele sofria porque para ele aquilo era simplesmente errado. E nós vivemos um mundo em que para muitos isso é normal, matar é normal. Então muitos criticam Simo por simplesmente ser diferente de muitos de nós, por ser diferente de muitos humanos da própria obra. Criticam ele por ser quieto, por ser calado. E eu pergunto, você criticar alguém por ser calado, por ser quieto, por ser humano, é realmente uma crítica válida? Não só para um personagem, mas para
O Simo é quieto porque ele oculta seus verdadeiros sentimentos para si mesmo e só demonstra os seus sentimentos quando ele está longe das pessoas. Isso é muito simples na rodada e é óbvio. A demonstração nisso em seu flashback, ele só demonstra seus verdadeiros sentimentos e o seu sofrimento quando ele está sozinho, quando não tem ninguém o observando. Mas quando ele está ali para cumprir o seu papel como soldado, ele fica calado e simplesmente atira, até porque ele é um sniper, ele não pode ficar tagarelarando no meio da rodada. Por favor, gente, vamos fazer críticas que sejam mais justas ao personagem ou à própria rodada. Porque o personagem do Simo é sim um personagem que vale muito a pena ser gostado, ser querido, que vale a pena ser analisado. Tudo bem você não gostar do jeito que o Uemura trabalhou o personagem, mas falar que ele é um personagem ruim por ser quieto, ou falar que ele é um personagem ruim porque ele mata e sofre por causa disso, são críticas que são inválidas porque simplesmente é o jeito que o autor quis trabalhar. Eu amo o jeito que o Simo foi retratado na obra, porque entre tantos personagens, ele é sim, para mim, o personagem mais humano da obra. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo, porque é um jeito diferente que eu estou querendo trazer aqui para o canal. Se esse vídeo é bom, eu vou trazer mais análise de alguns personagens que eu acredito que vale a pena. Eu não sei se eu vou fazer de todos, porque como eu estou trazendo também as análises de rodadas, as análises de rodadas eu também tenho a opção de trazer as minhas análises sobre os personagens. Se eu ver que vale a pena, eu trago, mas se não, eu simplesmente não trago. Eu acho que eu não vou trazer nem do Thor, nem do Lubu. Adão e Zeus eu sinto que talvez eu também não traga, porque eu sinto que falei bastante nos vídeos falando das rodadas. Mas futuramente, em outras rodadas, eu posso fazer análise da rodada em si, depois fazer uma análise mais completinha do próprio personagem que eu esteja afim, tá bom? E se vocês tiverem alguma sugestão de um personagem que eu possa trazer aqui de Shumatsu, ou qualquer outro personagem de mangá, de anime que vocês acham bacana eu trazer, podem deixar aí nos comentários. Caso eu não tenha lido a história desse personagem ainda, não se preocupe que eu ainda vou ler a história desse personagem e trazer pro canal se eu achar que vale a pena e gostar bastante, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com a galera para mais pessoas receberem mais trevos e a nossa sorte aumentar ainda mais nesse canal, porque a meta para 500 inscritos ainda está ativa e já estamos mais da metade da meta para conseguir chegar em 200. Então, falta pouco, galera. A jornada continua e com certeza vamos alcançar ainda mais sorte na nossa vida. Falou, pessoal!